Casais que se separam, eles devem avisar o locador, no caso, o proprietário do imóvel alugado? Oiê, eu sou a Tainara, eu faço parte da equipe de marketing do Grupo SPI Imóvel e hoje eu estou aqui novamente com o Marcel de Toledo, que é o nosso diretor de marketing aqui do Grupo SPI Imóvel e que por muitos anos ele atuou como advogado, especialista no ramo imobiliário e também foi proprietário de uma imobiliária. Sim, então ele tem bastante propriedade para estar aqui tirando algumas dúvidas relacionadas a esse assunto que é tão complexo e que gera aí umas caraminholas na cabeça de muita gente, que é com relação ao divórcio, né? Quando a gente tem um imóvel alugado em questão. Então, um casal que está se divorciando, ele deve comunicar o proprietário do imóvel alugado? Responde aí, Marcel. Olá, Tainara. Não é só casos de divórcio, não, né? Existem as separações de fato, separações judiciais, dissolução de união estável, né? Que às vezes são aqueles casais que não faz o casamento, né? Então, geralmente, a união estável ela pode ser feita, às vezes, até num simples documento, e isso... então, vamos lá. Eu vou falar sobre o artigo da lei, né, que fala sobre esse assunto. Esse artigo ele foi alterado em 2009, com uma mudança que houve na lei, que foi, na minha opinião, foi benéfico. Os juristas também acham que essa alteração foi benéfica para todas as partes. Então, eu vou lá citar o artigo, tá? É o artigo 12 da Lei 8.245 de 91, ou seja, a Lei do Inquilinato. Artigo 12. Em casos de separação de fato, separação judicial, divórcio ou dissolução da união estável, a locação residencial prosseguirá automaticamente com o cônjuge ou companheiro que permanecer no imóvel. Inciso 1. Nas hipóteses previstas nesse artigo e no artigo 11, a subrogação é uma transferência de obrigações. A subrogação será comunicada por escrito ao locador e ao fiador se esta for a modalidade de garantia locatícia. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou falar sobre o seu artigo 12, sem falar do inciso 1, né? O termo automaticamente é uma coisa bem complexa, tá? Por quê? Todo mundo acha que tudo é automático. Não, não é automático, porque existem muitos fatores aí, né? Então, não adianta simplesmente... porque é muito fácil. Quando você faz uma separação judicial ou um divórcio, aí existe sempre um juiz que vai decidir sobre essa separação. E nesse divórcio, nessa separação, provavelmente é fato que vai se falar sobre o assunto do problema do imóvel, da locação, certo? E aí, nessa separação, que vai ter uma sentença, né, uma homologação de um acordo, né, ali vai ficar estipulado, ali vai se comunicar, isso se comunica, você envia vamos dizer, uma comunicação, não se fala o termo notificação nesse caso, mas uma comunicação, porque não é necessária a notificação, uma comunicação ao proprietário, ao locador, que houve essa separação, e quem vai ficar responsável dali para frente por aquela obrigação, né? Agora, quando tem uma separação de fato, né, que é o que é uma separação de fato? Uma separação de fato é quando é um casal que se separa, então ele sai da casa, um deles sai da casa, do imóvel, eles se separam, né, e não tem a justiça não foi informada, não tem
uma ação, não tem, né, um acordo. Então, é uma separação. Ali ninguém não tem justiça no meio, né? A mesma coisa acontece na dissolução da união estável, né, que também, às vezes, não tem a comunicação, né, não se informa. Então, nesse momento, é meio complicado. Por quê? Porque o locador, o proprietário, ele pode até recusar, né? Ele pode falar, não, eu não estou sabendo não acordo com essa mudança, né, da locação, e pronto, né? Aí vira um belo de um problema, né? Então, o que acontece na prática, né? Vamos supor que é um casal que se separa, né? E aquela parte, aquele que ficou no imóvel, né? Geralmente ele não faz parte desse contrato, né? Aquele que saiu do imóvel, ele prefere, ele quer avisar o locador que ele já não mais faz parte da locação, para ele se livrar. Para transferir a responsabilidade, né? Para a parte que ficou no imóvel. Então, geralmente é essa pessoa que vai comunicar ao locador, né? Que vai comunicar através de um e-mail, através, né? Subrogando a responsabilidade para aquele que ficou, o cônjuge ou companheiro que ficou no imóvel, né? E aí, ele é maior interessado nessa alteração, nessa subrogação, essa transferência de obrigações, né? E aí, nessa hora, para o locador, ou seja, para o proprietário, muitas vezes, a grande maioria das vezes, é interessante também ele aceitar. Por quê? Porque se acontecer de ter uma inadimplência e ele tiver que entrar com uma ação de despejo, imagine ele entrar com uma ação de despejo contra um inquilino que nem está mais no imóvel, ele nem sabe onde ele está mais, né? Então, para ele é interessante essa subrogação, na grande maioria dos casos, tá? Porque aí ele, se acontecer de ter inadimplência, simplesmente ele entra com despejo contra aquele que está morando no imóvel, que já está subrogado, e pronto, né? Porém, imagina que, vamos supor que é um casal, eu vou até fazer o contrário para não ter divergências, né? Vamos supor que essa esposa, ela que tem a renda para pagar o aluguel bonitinho, ela é empregada, tem a renda, paga o aluguel bonitinho, e esse marido é, por exemplo, um corretor de imóveis. Todo mundo sabe que corretor de imóveis tem meses que ganha muito dinheiro e depois passa 3, 4 meses sem ganhar nada, né? Então, aí de repente eles se separam, essa moça sai essa inquilina, né, que está no contrato, sai da casa, fica o marido na casa e ele fala, tudo bem, vou assumir o aluguel. E o locador, o proprietário, tem que obrigatoriamente aceitar esse inquilino que não tem uma renda boa, bem comprovada e tudo mais, ele pode ser... Uma renda fixa, né? Oi? Uma renda fixa, né? O locador, no caso de ser uma pessoa que vai ficar ali no imóvel e não ter uma renda fixa, ele pode se sentir ameaçado e não aceitar essa nova situação. Ele pode. Quando tem uma sentença, como eu expliquei, quando tem uma sentença judicial... Ele não tem que aceitar nada. Não, ele tem que aceitar e ponto final. Esse locador, esse proprietário, tem que aceitar e ponto, porque está na lei. Agora, quando não tem, no caso, vamos supor que é o inverso, não é uma separação de fato, que não tem uma separação judicial ainda, e aí a moça, no caso eu expliquei que a moça que era inquilina, né, e ele não, né, ela manda a notificação pro proprietário e fala, já estou fora, não moro mais, separação de fato, e esse locador, ele pode recusar, ele pode não. Ele tem uma margem maior de escolha, né? Ele tem uma flexibilidade. O proprietário, não é uma margem. Né? Ele como está na lei, porém, ele pode se recusar.
tá? Ele pode se recusar, né? Aí, o que esse morador, que é, no caso, esse corretor de imóveis, se tem um exemplo de corretor de imóveis, ele fala, não, mas eu tenho condições de pagar esse aluguel, não, eu quero continuar aqui, quero que subrogue, quero seguir essa obrigação. Por que esse locador não quer aceitar? Aí esse inquilino, ele pode sim entrar com uma ação declaratória contra esse locador para subrogar obrigatoriamente. E é uma ação até relativamente simples, mas que tem que pagar advogado, entrar com uma ação judicial, tem um custo em cima disso. Ou se de repente o locador, ou seja, o proprietário, não envia os recibos de pagamento por algum motivo, fala, não é ele, que ele simplesmente pode enviar os recibos com o nome da moça, né, com o nome da inquilina que está no contrato, ele pode pagar esse recibo, mas ele pode falar, esse inquilino ele pode ficar incomodado e falar, não, mas eu estou pagando, não é mais ela, esse recibo está no nome dela, não. Aí ele pode entrar com uma consignatória, que chama ação consignatória, pagando os aluguéis em juízo, olha a confusão, né? Pagando, e ao mesmo tempo aí praticamente subroga, tá? Porque aí o juiz vai ler, vai receber essa ação consignação, e não vai ter jeito, entendeu? Bem... Marcelo, posso só te interromper para perguntar uma coisa? Até essa orientação que você acabou de dar com relação ao inquilino, né? Esse corretor de imóvel, vamos nos relacionar. Um exemplo, tá? Vamos falar dele, assim, como essa pessoa. Para ele entrar com essa ação, onde o proprietário ele não aceitou a troca, né, dos nomes, enfim, ele tem que comprovar que ele vai ter renda para pagar o aluguel ou não? Normalmente não. O juiz ele já aceita. Assim. Porque ele vai se basear nesse artigo aqui da lei. Tá? E aí, continuando sobre o inciso 1º. Então, existe essa subrogação, ela tem que ser comunicada para o locador, para o proprietário, e se tiver fiador, né? Então, não pode, ele tem que enviar para os dois. Esse fiador, ele pode, inclusive, ele pode se recusar também, né? Ele fala, não, eu fui fiador, eu afiancei para a moça, né? Não para ele. Então, ele pode se recusar, né, também, que é o próximo inciso que eu vou comentar aqui. Então, essa comunicação, ela não precisa ser feita via judicial, tá? Essa comunicação e a subrogação, né, que é a transferência de obrigações, ela pode ser feita por um comunicado para o locador, de preferência que tenha, que esse comunicado tenha uma via com a assinatura desse proprietário, tá? Esse proprietário, como eu disse, a maioria das vezes ele vai aceitar, tá? Porque ele sabe que vai ser um belo de um problema, de repente entrar com despejo por falta de pagamento, se eu não houver essa subrogação. Então, geralmente, ele aceita, tá? E aí, referente ao fiador, aí é o inciso 2º, que eu vou falar, inciso 2º da Lei 12, do artigo 12. O fiador poderá exonerar-se das suas responsabilidades no prazo de 30 dias contados do recebimento da comunicação oferecida pelo subrogado, ficando responsável pelos efeitos da fiança durante 120 dias após a notificação ao locador. Ou seja, quando envia essa comunicação, vamos que é o exemplo da moça, essa moça enviou a comunicação para o locador, proprietário e para o fiador, né, que é o fiador dela, né? Vamos supor que esse fiador, ele fala, não, eu não concordo, não vou ser mais fiador, ela não está saindo fora, não vou ser fiador dele. Então, ele tem que, obrigatoriamente, 30 dias para se comunicar, avisar o locador, ou seja, o
proprietário do imóvel, que ele não vai ser mais fiador. Ele tem 30 dias. Se ele passar dos 30... Ele já entende que ele permanecerá fiador. Permanecerá, tá? Ele pode até entrar com querer notificar depois, mas é um belo de um problema. Tá? Ele paga alguma multa ou não? Não. Nada. Mas ele só vai ter mais dor de cabeça para ele se desvincular desse contrato, né? Isso, a partir do momento que ele avisa o locador que ele não está se exonerando, ele tem mais 120 dias de obrigações. Se o inquilino, que é esse corretor de imóveis, que é o exemplo, tá? Ele não pagar o aluguel, esse fiador ele vai ser responsável durante 120 dias. No artigo do Código Civil fala em 90 dias. Existe uma grande discussão jurídica sobre esse assunto, porque no Código Civil fala 90 dias e no Código, na lei do inquilinato, 120. Aí vai depender do juiz, tá? Se é 90, se é 120. Mas geralmente é 120, né? Então, e o fiador, nesse caso, ele não é obrigado a ser fiador de uma pessoa, por isso que ele tem que receber essa notificação. Ele não receber essa notificação, aquela inquilina, a moça, no caso, que o exemplo que eu dei, a inquilina, ela continua responsável por não ter avisado o fiador, entendeu? Ela tem essa responsabilização por não ter informado corretamente, e ela pode sofrer as consequências caso ela não tenha comunicado direito, tanto para o locador quanto para o fiador, entendeu? Então, é muito importante ter essa assinatura de ciente dessas duas partes. Um caminho que se faz muito é uma notificação via cartório registro de documentos, de notas e documentos, que é muito comum fazer, não é tão caro e nem barato, eu não sei falar o custo disso, mas é uma notificação que dá muito certo, né? Isso é muito comum. A gente, se não conseguir de forma como essa que eu falei, de colher a assinatura das partes, ou seja, do fiador e do locador, esse é um caminho também através do cartório, né? Porque aí fica totalmente informado e ponto final as partes quando se envolve o cartório. O Marcel, então, assim, só para a gente resumir, né? No caso, a pessoa que está saindo do imóvel, caso seja um contrato de locação que conste um fiador, essa pessoa que está saindo e que é a atual responsável pelo contrato de locação, ela é obrigada a comunicar o proprietário do imóvel e também o fiador, porque ela fica sujeita a ser penalizada futuramente caso esse fiador seja lesado, por exemplo, não ter sido comunicado, certo? Então, essa pessoa ela tem que informar as partes interessadas dessa troca de responsável, vamos dizer assim, pelo contrato de locação, para que o fiador também ele tenha como falar se ele quer permanecer ou não como fiador do contrato de locação, ele tem que dar esse direito de escolha ao fiador, certo? Do fiador, né? Do fiador. E Marcel, vamos supor que o fiador saiu e a outra parte permaneceu. O corretor de imóvel continua na propriedade. Ele continua na propriedade. Ele tem que recorrer a um outro fiador ou ele pode trocar de garantia, por exemplo, locatícia? O locador pode solicitar que mude a garantia, tá? Então, ele tem um prazo, se não me engano, aí eu acabei não lendo essa parte do artigo, mas acho que é 30 dias, tá? Para ele encontrar um novo fiador, e o locador tem que aceitar esse novo fiador, né? Para continuar com a garantia. Caso ele não consiga esse fiador, ele pode tentar as outras formas, que no caso é a caução, que é o depósito, seguro fiança, mas o locador ele pode se recusar. Não quero, eu quero um fiador, de repente, tá? E aí, se ele não conseguir, esse locador, esse proprietário, ele pode ingressar, sim, com uma ação de rescisão contratual comum, né? Porque quebrou o contrato, não tem garantia,
Ele não tem como se assegurar de que ele não vai ter algum prejuízo durante esse contrato, né? Ele também não pode ser lesado pela separação de quem morava ali, né? Exatamente. Então, o locador, ele corre alguns riscos, né? Por exemplo, qual é o risco? Como a gente fez esse exemplo do corretor. Os corretores ganham bem, tá? Não é por mal, mas é por não ser uma renda fixa. Ele não tem uma renda fixa, ele não tem, né? O corretor geralmente é aquele que ganha muito bem num mês, aí de repente fica 2, 3 meses sem receber, e às vezes a gente sabe como funciona o corretor, ele ganha aquele dinheiro, se empolga, compra um carro, aí no mês seguinte ele não tem mais dinheiro, né? Então, ou paga as dívidas que ele tem, e aí no outro mês ele já começa a passar dificuldade de novo, e assim, a vida geralmente de um corretor de imóveis, né? Não de todos, mas de alguns. Então, e para o locador é ruim isso, né? Porque ele não tem aquela garantia de um inquilino que tem a renda boa. E quando é judicial, ele tem que aceitar. Não tem como, tá? Não tem como. E, no caso, quando é uma separação de fato, união estável, inclusive eu queria até comentar, nas relações homoafetivas, é a mesma relação, a mesma coisa, tá? Geralmente, eles têm, nessas relações homoafetivas, geralmente é um contrato de união estável, geralmente, né? E aí, são as mesmas garantias, não muda absolutamente nada, né? Segue o artigo da lei do mesmo jeito. Legalmente falando, hoje em dia já é aceita, né, a união, então eles têm sim que se resguardar legalmente também, seguindo essas orientações que você passou agora, né? Com certeza, segue os mesmos procedimentos, não vai, não precisa ficar com receio, né? Sim. Segue os mesmos procedimentos. O Marcel, eu acho que para finalizar, só uma dúvida que pode ser de outras pessoas também. Tudo dando certo, houve a troca do responsável pelo contrato, o locador aceitou, trocou o fiador, a garantia, a locatícia, enfim. O prazo do contrato, ele vai ser o mesmo do anterior, né? Na verdade, é o mesmo contrato, só houve algumas alterações, certo? Uma coisa que eu esqueci de falar. Nessa subrogação, o simples troca, eu acho que acabei comentando, mas não estou lembrando, vou comentar de novo. A simples troca, só basta trocar no recibo os nomes. Tá. Ponto. Já está subrogado. Não necessita fazer aditamento de contrato. Eu não vou mentir, eu, na época, fazia aditamento de contrato. Eu achava mais rápido, mais prático. Eu, como administrador, tá? Fazia uma folhinha lá rapidinho, convencia o locador, às vezes o locador não gostava, mas não tinha, eu explicava para ele, eu fazia um aditamento, mandava para ele, mandava para o inquilino assinar, o locador assinar e ia fazer o aditamento. Para mim, eu achava mais rápido. Mas um simples troca de recibo já é o suficiente, tá? Já é o suficiente. Claro, e até é bom como administrador, sempre também, para se resguardar, por isso que eu fazia um aditamento, né? Era mais rápido. Então, manda também um documento expondo essa alteração para o locador, caso não queira fazer o aditamento, tá? Pelo menos um e-mail bem feito com uma resposta dele, tá? Que ele aceitou a subrogação, né? Mas basta e simplesmente a troca de recibo e está tudo certo. Tá. O Marcel, e eu acho que até depois dessas explicações todas, eu acho que demonstra também a importância de você ter uma administradora ali intermediando, porque aí, muitas vezes, esse administrador ele pode dar a devida orientação para esses inquilinos, né? Falando, nesse caso, é bom você avisar, e também para o locador, ele vai dando as orientações para se o locador não tem uma administração, ele vai se recusar imediatamente, e às vezes ele está cometendo um grande erro, ele fala assim, mas eu não aluguei para aquele fulano, né? E eu não aluguei para ele, eu aluguei para ela, né? E aí ele fala, pô, mas eu sei que ele não tem renda.
mas e se a hora que começar o inadimplemento, né? Ele vai citar a moça como? Então é muito importante ter esse profissional ali intermediando e dando essas orientações, né? Porque, exatamente. A não ser que o inquilino realmente não tenha condições nenhuma. Aí tem que brigar, o locador, né, esse proprietário, ele tem que, por favor, então desocupa o imóvel. Por isso que uma administradora, nessas horas, é o que você acabou de comentar. A administradora vai chegar e falar assim, o inquilino que ficou, né, você tem condições? Não tem. Então desocupa, vamos alugar outro imóvel que você tenha condições de pagar, mesmo que seja aqui dentro da nossa imobiliária. Né? Por quê? Porque às vezes vamos supor, é um casal. O casal geralmente, às vezes até, infelizmente, uma parte tem mais dinheiro, a outra não, né? Só que aí tem outra questão, né? Essa pessoa que às vezes sai, ela quer continuar pagando aluguel, entendeu? A outra parte permanecer ali no imóvel, né? Porque ela sabe que, vamos supor que ela, vamos dar um exemplo, né? Eu fiz o exemplo da moça, mas vamos fazer o inverso, então, tá? Vamos dizer que é um casal que tem um filho, aí ele que tinha renda maior, né? Ganhava melhor, ele sai da casa e ela fica com a criança. E esse rapaz, ele fala, ela tem que sustentar, ajudar minha filha, né? Então, não tem jeito, ela não tem como pagar o aluguel, é do meu interesse que eles continuem lá e eu continue pagando o aluguel deles, né? Então, às vezes essa subrogação, às vezes não tem interesse de nenhuma das partes, entende? É muito louco isso, né? O próprio inquilino, esse inquilino que é o contrato, ele fala, não, eu não quero subrogar para o nome dela, né? O interesse dele é continuar. Por isso que às vezes é bom o aditamento, né? De contrato, com todas essas informações, mencionando que quem vai contratar é ele e que ela que vai residir no imóvel, normal, entendeu? Fazendo o aditamento, informando tudo isso. Né? Porque se aconteceu inadimplemento, ele precisa citar a moça, só não, né? Então, às vezes, sempre a melhor forma é amigável. Amigável não tem... Independentemente da situação, né, Marcelo? Nessas horas tem que... Qualquer situação amigável é a melhor escolha para todas as partes, isso é fato. Claro que às vezes daquelas brigas de casal, né? Vai todo mundo fora de si, ali naquele instante, mas depois de algumas semanas, todo mundo tem que botar a cabeça falar, não, vamos resolver, vamos sentar e resolver, né? E todas as partes se resolvem, pronto, acabou, faz um aditamento, quando tem uma administradora, faz um aditamento, mencionando quem fica, quem paga, e pronto, final, entendeu? Sim. Até porque, né, Marcelo, independentemente da situação, do problema em si, as contas não param, né? Então, quanto antes vocês procurarem ter uma conversa para resolver de forma amigável, é o ideal, obviamente. A gente sabe que nem sempre acontece isso, mas o ideal é que sempre tenha essa conversa, até mesmo com uma certa frieza, né? Separando um pouco a emoção, para justamente resolver e não gerar maiores problemas para eles como casal separado e também para as outras partes envolvidas, né? Então, como administrador, eu sempre coloquei o nome de todo mundo, tá? Mesmo que não tenha renda, que às vezes fala assim, olha, não, vamos pôr, porque na cabeça do inquilino, não, vamos pôr só o nome dele, no exemplo dele, tá? Vou pôr só o nome dele porque eu não tenho renda. Aí eu chegava, não, vamos pôr todo mundo aqui, como inquilino solidário, né? Então, por exemplo, num caso de separação, não precisa nem se comunicar, não tem subrogação, não tem nada, simplesmente aquele inquilino sai, fica a outra lá, no nome dela, ponto. Né? Mesmo que não tenha renda, né? Na questão para o locador é interessante isso, para o proprietário, né? Porque continua a responsabilidade dos dois, né?
questão até uma da financeira e a outra que está morando lá, né? Então, para o locador é interessante ter todo mundo. Mas, às vezes, tem casos que ele geralmente entra depois. Então, vamos supor, alugou um imóvel, o rapaz alugou o imóvel, a moça entra, eles se casam, e isso aí não aparece no contrato, né? Então, aí é que começa esse tipo de problema do início do vídeo aí, né? Bom, Marcel, muito obrigada aí, viu, pelos seus esclarecimentos, obrigada pela sua disponibilidade em estar aqui, tirando essas dúvidas, e dá para ver que é um assunto que vai abrindo margem para vários outros, então, provavelmente em breve a gente volta aqui para falar até de alguma outra vertente. Então, se você ficou com alguma dúvida, ou se a gente deixou de falar alguma informação, coloque aqui nos comentários para gente, que a gente futuramente, com certeza, o Marcel, ele volta aqui para trazer maiores esclarecimentos, certo? E olha, aproveito a deixa para enfatizar aquilo que todo vídeo eu falo. Eu sou chata, mas eu vou falar sim. É muito importante ter a intermediação de um administrador, de um profissional nessas situações. Então, quando você, proprietário de imóvel, está disposto a colocar a sua propriedade para ser alugada, procure uma imobiliária, procure uma administração para ela intermediar ali todo o trâmite, tá? Porque nessas situações onde algumas coisas fujam um pouquinho do esperado, como, por exemplo, a separação dos seus inquilinos, você, proprietário, já vai estar um pouquinho mais resguardado para evitar maiores dores de cabeça. Então, caso você já tenha algum imóvel e você tenha a pretensão de colocá-lo para alugar, é só você anunciar sem custo nenhum aqui no nosso portal, porque existem muitas imobiliárias que são as nossas parceiras e elas vão te ajudar a evitar dores de cabeça, certo? Bom, Marcel, mais uma vez, muito obrigada aí, viu, pela sua participação e até mais. Um beijo, gente. Até mais, Tainara, até um ótimo 2022 da gente, né? Para todos nós. Tchau, tchau, Marcel. Tchau, até mais.